Em 2024, a China instalou mais turbinas eólicas e painéis solares do que o resto do mundo combinado. E enquanto Pequim está apostando tudo em energia renovável, os Estados Unidos estão dobrando as apostas em petróleo e gás. E isso pode se tornar o que alguns analistas estão chamando de o maior erro estratégico do século XXI. Agora, eu sei que é uma afirmação ousada, mas esta é a primeira vez na história que as maiores e mais poderosas superpotências do mundo estão apostando todo o seu futuro em dois caminhos muito distintos e completamente diferentes. O New York Times escreveu esta incrível história intitulada "Há uma corrida para alimentar o futuro". A China está se destacando. E este é de longe um dos melhores artigos que já li, e os dados contidos nele irão absolutamente surpreendê-lo. Em um momento em que empresas chinesas estão construindo fábricas de veículos elétricos e baterias no Brasil, Tailândia, Marrocos e Hungria, Donald Trump está pressionando o Japão e a Coreia do Sul a investir 44 bilhões de dólares para construir um projeto de gás natural no Alasca. Enquanto a China está dominando o futuro dos veículos elétricos e da tecnologia de baterias, a General Motors acaba de cancelar seus planos para a fabricação de veículo elétrico e, em vez disso, investirá mais de 800 milhões de dólares para construir mais motores a gás V8. Os Estados Unidos da América e a China estão literalmente indo em direções completamente opostas. A questão é, qual caminho produzirá os melhores resultados a longo prazo? Curiosamente, os Estados Unidos da América são o maior produtor mundial de petróleo e o maior exportador de gás natural. Trump adoraria nada mais do que manter o mundo viciado em combustíveis fósseis pelo futuro previsível. Na semana passada, o controverso Big Beautiful Bill de Trump foi aprovado e eliminou o crédito fiscal do governo para cidadãos dos Estados Unidos da América que compram veículos elétricos. Como você pode imaginar, o ex-amigo de Trump e Chief Executive Officer da Tesla, Elon Musk, certamente não ficou feliz com isso. Mas Elon ainda tem o mercado chinês, e a China está apostando todo o seu futuro em um mundo que funciona com eletricidade barata do sol e do vento. E quando você olha para os dados, é bastante notável o quanto a China está se destacando. Os Estados Unidos, principalmente por causa do sucesso comercial da Tesla, exportam cerca de 12 bilhões de dólares em veículo elétrico S anualmente. Mas a China já está produzindo 3 vezes esse valor, e no ano passado exportou incríveis 38 bilhões de dólares em veículo elétrico S, sendo o seu maior mercado no exterior à Europa. Mas olhe o quanto essa lacuna se amplia quando examinamos a indústria de baterias de íon lítio. Os Estados Unidos exportam apenas cerca de 3 bilhões em baterias, e ainda dependem da tecnologia chinesa para produzir essas baterias feitas nos Estados Unidos da América. Isso foi realmente destacado em outro artigo inovador do New York Times, intitulado "O mundo pode fazer uma bateria de carro elétrico sem a China?". O artigo começa com uma das declarações mais incríveis para o futuro do nosso mundo. Os países que conseguem fabricar baterias para carros elétricos colherão décadas de vantagens econômicas e geopolíticas. O único vencedor até agora é a China. Vamos olhar para aquele gráfico novamente. A China exporta 22 vezes mais baterias de íon lítio do que os Estados Unidos, um incrível valor de 65 bilhões de dólares apenas no ano passado, sendo mais uma vez a União Europeia o seu principal mercado. Mas se você realmente quer ver onde está a lacuna no mercado e realmente quão chocante é a diferença entre os Estados Unidos da América e a China, basta dar uma olhada nos dados da indústria solar. A China exporta um incrível valor de 40 bilhões de dólares em painéis solares e módulos para todo o mundo. Mas observe como a participação de mercado dos Estados Unidos da América é quase invisível neste gráfico. Isso é porque os Estados Unidos da América só exportam 69 milhões. Isso é milhão com um M, enquanto novamente a China está exportando 40 bilhões de dólares. Quase todos os dias, a China está inventando algo que está mudando o futuro das indústrias. A maior e mais importante empresa de baterias veículo elétrico da China, a CATL, acaba de introduzir um novo sistema de bateria que pode se recarregar em apenas 5 minutos. E honestamente, não deveríamos nos surpreender com os avanços tecnológicos da China. A China possui mais de 700 mil patentes de energia limpa, mais da metade do total mundial. E é por isso que tantos países ao redor do globo estão se alinhando para formar melhores relações com a China.
No mês passado, visitei o Azerbaijão, um país abençoado com enormes reservas de petróleo e gás. Mas, curiosamente, as empresas chinesas de veículos elétricos estão em alta e dominando a indústria automobilística local. Em breve lançarei um vídeo completo sobre minha visita lá. Mas agora, vamos ver como os Estados Unidos da América estão dobrando as apostas em petróleo e gás e analisar se, de fato, essa é uma estratégia vencedora para o futuro. Trump agora está forçando países ao redor do mundo a comprar gás e petróleo americanos como uma maneira de evitar tarifas. Washington está essencialmente apostando todo o seu futuro em combustíveis fósseis, que, claro, alimentaram o mundo no último século. E quando olhamos para os dados, é fácil entender por que os Estados Unidos da América tomaram essa decisão. Dê uma olhada neste gráfico que mostra as exportações de petróleo bruto dos Estados Unidos, que foram de 117 bilhões de dólares. No ano passado, comparado a apenas 844 milhões da China, os Estados Unidos da América são o maior exportador de gás natural do mundo. E este gráfico mostra por que no ano passado, os Estados Unidos da América exportaram 42 bilhões de dólares em gás natural, 14 vezes mais do que a China. Se olharmos para o carvão, os Estados Unidos da América exportaram 15 vezes mais do que a China, chegando a 15 bilhões de dólares. Os Estados Unidos da América dominam os combustíveis fósseis e não é nem de perto. Mas a China domina a energia limpa, e essa corrida também não é nem de perto. Agora só precisamos responder à pergunta: qual caminho do país está correto e será a melhor jogada estratégica a longo prazo? Mas primeiro acho que é importante olhar para trás na história, porque enquanto a China domina o setor de energia limpa agora, nem sempre foi assim. Na verdade, os Estados Unidos inventaram os primeiros painéis solares na década de 50 e as primeiras baterias recarregáveis de metal de lítio na década de 70. E até mesmo o ex-presidente Jimmy Carter instalou painéis solares na Casa Branca. Lá em 1979, embora a América tenha sido a pioneira em quase todos os setores de energia renovável, é muito difícil para o governo dos Estados Unidos da América manter o foco e alcançar um objetivo de longo prazo. A cada 4 anos, o país realiza uma eleição que pode reverter completamente o futuro da nação. Lembre-se dos painéis solares que Jimmy Carter instalou na Casa Branca, enquanto Ronald Reagan os removeu apenas 7 anos depois. Mais uma vez vimos esse mesmo cenário se desenrolar com Biden e Trump. Biden estava comprometido com um futuro americano de energia renovável, mas Trump reverteu quase todas as novas políticas de energia uma vez no cargo. Agora vamos contrastar isso com o governo da China. Jian Pan, co-presidente da CATL, a maior fabricante de baterias elétricas do mundo, afirmou que é difícil fazer a China se comprometer com uma meta de longo prazo. Mas quando nos comprometemos, realmente queremos concluir e todos os aspectos da sociedade, política, governamental, setor privado, engenharia, todos trabalham duro em direção ao mesmo objetivo sob um esforço coordenado. E goste ou não da China, você tem que dar crédito aos chineses por perseguirem seus objetivos incansavelmente e mais frequentemente do que não alcançá-los. As 10 maiores usinas solares do mundo estão atualmente localizadas na China. Esta é a maior usina solar do mundo, localizada em Xinjiang, e este local é capaz de gerar mais energia do que alguns pequenos países precisam para administrar suas economias inteiras. E a BYD, o carro que eu pude testar no mês passado durante minha visita ao Azerbaijão, está atualmente construindo não uma, mas 2 fábricas de veículos elétricos que produzirão cada uma 2 vezes mais carros do que esta fábrica da Volkswagen na Alemanha, que é atualmente a maior fábrica de automóveis do mundo. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. E por que o caminho de Pequim de abraçar a energia renovável pode ser a maior vitória geopolítica do século XXI? Você vê, a maioria do mundo não está seguindo o caminho dos Estados Unidos e abraçando os combustíveis fósseis. A maioria dos países, especialmente aqueles no sul global, estão investindo pesadamente em energia renovável e é por isso que a China continua a expandir sua influência ao redor do globo. Basta olhar para a infinidade de investimentos estrangeiros chineses ao redor do mundo em tecnologia limpa desde 2023. A China está construindo uma fábrica de 8 bilhões de dólares na Hungria, investindo 5 bilhões e 600 milhões na Arábia Saudita para uma planta de veículos elétricos, uma usina solar de 11 bilhões de dólares na Indonésia, uma barragem hidrelétrica de 9 bilhões de dólares no Congo e até propôs construir uma fábrica de baterias de 2 bilhões e 400 milhões de dólares em Michigan.
Sabemos que os Estados Unidos da América não querem um futuro de energia renovável, mas a grande maioria do planeta, especialmente os países emergentes, quer. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes para a China. Dê uma olhada nos dados deste relatório do Rocky Mountain Institute, um grupo de pesquisa em energia limpa que compartilha que o sul global pode ser uma superpotência de energia renovável, pois controla 70% das fontes globais de solar e vento e 50% dos minerais críticos. A China pode literalmente fornecer a tecnologia limpa para o sul global e basta olhar para esses países em desenvolvimento e seu crescente desejo de importar solar da China. Deixarei você com um último gráfico que realmente vai enfatizar este ponto. E, sinceramente, este pode ser o gráfico mais importante para determinar o futuro do século XXI. Dê uma olhada na fascinante comparação da geração de eletricidade, que, sinceramente, é um fator importante para o desenvolvimento e florescimento de uma economia. Por volta da virada do século, a China estava significativamente atrás dos Estados Unidos da América, mas, através do seu investimento em energia eólica, solar, hidrelétrica e até mesmo nuclear, a China fechou a lacuna e igualou o nível de produção dos Estados Unidos da América em 2010. Mas nos últimos 15 anos, a China acelerou rapidamente, enquanto os Estados Unidos da América estagnaram e alcançaram um crescimento mínimo. Mais eletricidade significa crescimento mais rápido, e como este gráfico ilustra, a eletricidade é o motor do crescimento econômico no século XXI. É por isso que um país como a Índia, que ainda está de 15 a 20 anos atrás da China em infraestrutura básica, não tem a capacidade de desafiar a China como uma potência de fabricação. A próxima China é a China. Mas agora vamos olhar um passo adiante e perguntar: qual é a indústria mais importante para o nosso futuro? E sem dúvida será a inteligência artificial. E qual é o requisito número 1 para desenvolver a inteligência artificial? Uma infinidade de eletricidade. E este pode ser o motivo pelo qual vemos a China se afastar dos Estados Unidos da América. E não apenas na indústria de inteligência artificial, mas também em muitas outras indústrias, já que a China fez os investimentos-chave que impulsionarão o futuro do país por muitos anos. Como sempre, quero agradecer pelo seu incrível apoio e estamos ansiosos para vê-los em nosso próximo vídeo em breve.